Sejam bem-vindos ao meu canal Vivendo com Propósitos, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto assim que desperta muito interesse, e eu sei que muitas pessoas estão passando, e Deus colocou no meu coração. Achei que eu não ia mais falar sobre este assunto, mas Deus colocou aqui para me compartilhar com vocês a experiência que eu tive, como eu fui liberta dessa opressão, como eu consegui vencer essa opressão assim que me acompanhou por tantos anos. Eu passei 10 anos sofrendo com paralisia do sono. Gente, desde a minha conversão, quando eu me converti, a minha sensibilidade espiritual ficou muito aguçada. E com isso eu tive muitas experiências com paralisia, milhares, eu não consigo contar quantas tiveram, mas foi muitas mesmo, gente. E no início da minha conversão foi muito difícil, porque eu tive que lidar com muitas batalhas espirituais, e eu não tive acompanhamento. E eu sei que muitas pessoas recém-convertidas também estão passando pela mesma situação, e não tem um acompanhamento adequado para essa situação. E a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar com essa situação. Tem que aprender sozinha. Eu tive que aprender sozinha, sozinha não, com Deus e Espírito Santo, né? Porque quando eu me batizei, 6 meses depois, eu fui batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me ensinou a discernir com mais conhecimento acerca do mundo espiritual, por experiências que eu passei, por tantas coisas que eu passei em todo esse percurso. Digo, não foi fácil você lidar com algo assim que você não sabe como lidar, o que fazer para parar aquela situação, né? Eu jejuava, eu orava, eu me consagrava, eu participava de campanhas, pedia o pastorar na minha cabeça, gente, e nada. Saía e voltava, aquilo saía e voltava, saía e voltava. Gente, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. E foram 10 anos lidando com isso, 10 anos de muita batalha, de muita luta. A palavra do Senhor diz: o meu povo sofre, perece porque falta conhecimento. E realmente, se a gente não tem o conhecimento, a gente perece. Mas a gente tem alguém ali para nos instruir, nos mostrar o caminho, é bem mais fácil. Para mim, realmente foi um caminho bem pedregoso, bem espinhoso, mas eu acredito assim que cada experiência que a gente passa assim é algo assim que Deus nos habilita e nos capacita também para que a gente possa ensinar outras pessoas também que também estão passando pela essa mesma situação. Eu digo que não foi, eu achei que eu estava ficando doida. Sério, gente, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas isso começou a ficar mais recorrente, isso começou a ficar mais intenso. O início era algo que somente sentia aquele peso no meu corpo, mas depois eu já comecei a ver coisas, então eram coisas, eu via materializadas. E, tipo assim, às vezes aconteciam situações que eu tava ali naquela situação e eu sentia uma mão passando no meu corpo. Gente, era muito assustador. E principalmente quando você vem de uma infância, assim, que você passou por algum tipo de abuso, isso, gente, é aterrorizante, isso te martiriza de você não saber lidar com essa situação. E eu vivi com isso. E foi algo assim que eu já não sabia mais o que fazer. Eu orava a Deus, repreendia, saía, aquilo voltava de novo. Gente, eu acordava, me levantava, eu estava desgastada, parece que minhas energias tinham sido tudo sugadas. Toda assim, me sentia fraca, me sentia assim, nossa, eu não sentia nada, sabe? E orando, sempre orando a Deus: Senhor, me mostra, Deus, o que está de errado, Senhor? Por que isso não sai? Por que isso persiste? Se é para a liberdade que Deus nos libertou, por que essa opressão? Por que esse aprisionamento, né? E muitas vezes a gente está em situações recorrentes que a gente ora, que a gente consagra, que a gente jejua, que a gente faz isso e faz aquilo, não tem nenhum resultado. E isso torna frustrante, a gente se frustra. Eu já estava me sentindo uma pessoa já frustrada por não conseguir lidar com aquela situação, né? Era algo como se não tivesse ao meu alcance. E situações assim que eu digo assim que foi bem, acho que foi uma situação assim mais tenebrosa assim que eu vivi de todas as situações. Eu tive muitas, milhares, né? Mas a primeira, assim, que eu acho que foi a que mais me marcou, e o Espírito Santo me trouxe a memória sobre isso, né? Porque às vezes a gente ora por algo, mas há brechas abertas nas nossas vidas. Há coisas que precisam serem tiradas. E são portas, são legalidades que a gente dá para o inimigo. Porque não adianta a gente orar, a gente repreender, se a porta está aberta, se as brechas estão abertas. Então eu tenho que fechar essas brechas. E eu me lembrei que ocorreu uma vez que eu tinha brigado com meu marido. A gente estava brigado, assim, discutido, a gente estava com raiva, chateado, meio chateado, e ele ia pescar no outro dia, e eu estava muito chateada, muito com raiva. Eu dormi, sim. E quando ele acordou, mais ou menos às 3 horas da manhã, eu me levantei e eu comecei a me sentir muito mal. Eu senti uma náusea terrível, horrível, uma sensação de mal-estar. E eu deitei, eu achei, eu comi alguma coisa que não me fez bem. E quando eu deitei, assim, ele saiu. Quando ele saiu, que eu deitei, eu senti uma descarga no meu corpo. Eu senti como se estivesse passando uma descarga do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. E quando eu virei pro lado,
tinha um ser enorme do lado da minha cama, não dava para ver rosto, não dava para ver feição nenhuma, só era uma sombra escura, mas como se fosse um desenho de um homem, enorme do lado da minha cama. E eu via que ele estava com as mãos desse jeito. E eu me lembro, gente, que era uma descarga elétrica, como se estivesse sendo sugada minhas energias, sabe? E meus dentes rangiam. E eu gritava, mandando pra ele parar, para. E ali naquela situação ali horrível, nossa, foi uma situação assim que eu nunca tinha passado daquele jeito, de ser tão real, assim, tão palpável, assim, sabe? E só tava eu e a minha filha. E aí eu consegui sair daquela situação, repreender aquele mal, né? Só que naquele momento eu entendi que eu tinha dado legalidade ao diabo, né? Pra entrar, pra ter acesso. Então, um dia eu dou pra vocês, nunca durma sem falar com seu cônjuge, nunca durma magoado, nunca durma com raiva. Gente, isso traz brechas, isso dá acesso pro inimigo entrar, isso dá acesso pro inimigo agir. Naquele dia eu entendi que a gente precisa ser vigilante, porque o diabo, ele não precisa de uma porta larga, ele só precisa de uma brechinha para acessar a sua vida. As pessoas dizem assim, né, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, se você repreende e você não fecha a porta, o diabo sai, mas ele volta com 7 piores. E cada vez essas experiências, elas eram cada vez piores. Eu não diminuía, não. Era cada vez mais piores essas experiências. E a outra que eu tive, assim, foi... Essa também marcou bastante, assim, porque foi quase mais ou menos de manhã, já era de manhã, eu deitei, né? Meu esposo saiu para trabalhar e eu deitei. E aí nisso vem aquele sono, um sono terrível que vem sobre você, que você não consegue controlar de jeito nenhum. E aí, de repente, já eram situações assim que antes acontecia somente na cama. E logo era como se eu fosse arrancada da minha cama, assim, e ido para outro lugar. Era uma coisa muito louca. E eu me lembro que meu esposo saiu de manhã, e aí quando ele bateu a porta, quando eu me vi, eu já estava lá na sala. Mas eu estava na cama, mas eu não sei, gente, como explicar como era, como é que era o negócio. Aí quando eu cheguei na sala, eu vi uma mão, a porta estava meio entreaberta, e eu vi uma mão que ela fechava a porta. Eu só vi só esse pedaço aqui da mão. E ela puxava a porta. E quando eu tentei fechar a porta, aquilo me sugou de novo me puxou de novo pra minha cama. E aí quando eu me puxei pra minha cama, eu tava naquela situação lá, como se tivesse amordaçado em cima da cama, né? Aí quando eu olho pro lado, tá uma nuvem de moscas. Era uma nuvem. Aí quando eu fixei os meus olhos direitos, assim, pra ver realmente que nuvem, o que tinha naquela nuvem, tinha um monte de moscas, tipo varigeira, né? Aquelas moscas que dá bichinho, quando ela senta, elas põem bichinho. E ela começou a andar assim, ao redor da minha cama. Ela ia e voltava, assim. E aí ela parou, no que ela foi e voltou, ela parou nos pés da minha cama. E a primeira vez que eles falaram, a primeira vez, todas as vezes não falava de jeito nenhum. E nessa vez falou. Eu ouvi claramente, era uma voz muito obscura, uma voz muito tenebrosa. E ela falou assim, eu vou destruir você. Quando ela falou assim, eu vou destruir você, era uma voz grossa, como se fosse uma voz masculina. Aí o Espírito Santo bradou dentro do meu coração e falou assim, repreende agora em nome de Jesus. Com toda a força, eu gritei assim, falei, e repreendi em nome de Jesus. Quando eu falei repreendi em nome de Jesus, abriu como se fosse um túnel assim, preto. E aquele túnel negro veio, chupou aquela nuvem de moscas, né, e sumiu. E ali eu me recobrei. E aí foi assim, acho que foram as experiências assim, mais assim, tirando muitas outras que eu tive, assim, acho que foi as que mais me marcou, assim, sabe? E aí eu comecei e falei, Deus, eu preciso vencer isso aqui, Jesus. Não é sério, não vou viver a vida toda nessa situação, não. E aí eu comecei orando, Deus, abre os meus olhos, Jesus, me mostra, Senhor, me dê discernimento, me mostra o que está errado, o que precisa, Senhor. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está te agradando? Tem alguma coisa que está errada? E, gente, ore a Deus. Deus, Ele mostra. Se você pedir, Ele vai mostrar. E tem coisas que a gente ora errado, Deus tira e Deus mostra a gente. E tem coisas que Deus já até mostrou para você tirar e você ainda não tirou. Tem coisas que somos nós que temos que remover, são coisas que somos nós que temos que tirar. E o Espírito Santo, ele abriu os meus olhos espirituais e eu comecei a parar. E eu comecei a prestar atenção quando isso acontecia. Qual era o momento que isso acontecia, quais eram as circunstâncias que isso acontecia, o que eu tinha feito em todo dia. Se eu tinha brigado com alguém, se eu tinha visto alguma coisa que não deveria. Eu comecei a me sondar, a sondar tudo que eu fazia. E o Espírito Santo começou a trazer em mim esse discernimento, essa clareza daquilo que estava errado, daquilo que eu estava fazendo que eu achava que era certo, mas que estava dando brechas para o inimigo, que estava dando legalidade. Então não adiantava eu orar, repreender, mas ele sempre voltava e voltava pior. E eu comecei a enxergar coisas que eu precisava remover, não somente da minha vida, do meu casamento. Algo assim que eu trago para vocês.
Tome muito cuidado, vigie naquilo que você coloca dentro do seu quarto, aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Há coisas que você acha que é agradável aos olhos de Deus, mas é imundo, mas é algo que não é agradável aos olhos do Senhor e está dando brechas para o diabo agir na sua vida. Cuide naquilo que você coloca no seu quarto, cuide daquilo que você faz no seu quarto. Você faz do seu quarto um altar ao Senhor, é um lugar de intimidade, é um lugar de intimidade no seu casamento, é um lugar de intimidade com Deus. Mas tome cuidado para você não trazer para o seu quarto aquilo que é profano, aquilo que é imundo. O seu leito tem que ser santo e tem que ser sem mácula. E Deus começou a me mostrar, começou a me dar clareza naquilo que precisava ser tirado, coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor e que precisavam ser removidas da minha vida. E às vezes a gente está lá orando, adorando ao Senhor no nosso quarto, tendo intimidade com Deus, buscando ter um relacionamento com Deus. E do nada, depois a gente começa a trazer coisas que não deveria estar ali. O nosso leito tem que ser santo, tem que ser sem mácula. Nosso quarto é um altar a Deus, é um altar ao Senhor. Não podemos oferecer para Deus e depois estar oferecendo para o diabo. Através das nossas atitudes, das nossas ações. Dentro de quatro paredes tudo é permitido? Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que agradar a Deus, eu não tenho que agradar a minha carne. Você vê dentro do seu quarto, às vezes você está orando, está colocando louvor, mas de noite você está colocando filmes que despertam imoralidade, filmes violentos, filmes que só falam de morte, de terror, de demônios. E você está abrindo brechas para Satanás entrar na sua vida. E quando eu entendi, quando o Espírito Santo me deu essa clareza e discernimento que era eu que estava dando legalidade, era eu que estava abrindo brecha, muitas vezes para satisfazer o meu cônjuge, muitas vezes para satisfazer a carne. Não, nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. A palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E depois que eu entendi isso, que eu comecei a fazer essa limpeza, identificar as brechas, os lugares, as culturas que precisavam ser tampadas, todas aquelas perturbações foram dissipadas, foram destruídas. Satanás não encontrou mais legalidade, Satanás não encontrou mais brecha para entrar, para perturbar os meus sonhos, a minha noite. Então, às vezes você está pensando, mas é coisa da minha cabeça. Eu também achava que era coisa da minha cabeça, até eu entender a profundidade do que há por trás de uma paralisia do sono. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. E que nós precisamos usar as armas certas, termos as estratégias certas. Aquilo que é espiritual é vencido no campo espiritual. Não adianta você fazer aquilo que você acha que é certo. Busque primeiro a direção de Deus. Deus me mostrou o que precisava ser removido. Não quer dizer que aquilo que Deus me mostrou é a mesma coisa que você, não. Talvez não seja na vida, na questão paralisia do sono, talvez seja outra coisa que está sendo recorrente, você está orando, está repreendendo, isso sai e volta pior. Olha para dentro de você, olha para os seus caminhos, aplica o seu coração aos caminhos que você tem andado. Olha para a sua vida, olha para aquilo que você tem praticado, para aquilo que você tem visto, para aquilo que você tem ouvido, se você não está dando abertura, se você não está dando legalidade para o diabo. A Bíblia fala, se teu olho te faz pecar, arranca. É você que tem que arrancar. E a gente pensa assim, meu Deus, arrancar o olho dói, é difícil. Quer dizer que você vai arrancar teu olho, não. Quer dizer que vai ter coisas na sua vida que é necessário você arrancar. É necessário você remover. Vai sangrar? Vai. Vai doer? Vai. Mas é necessário, porque a palavra do Senhor diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que aconteceu, que eu entendi, gente, eu tinha todo dia, eu tinha toda noite, eu tinha 3 vezes seguida, e de repente sumiu. E aí, quando eu entendi isso, que eu fui liberta disso, e aí passou muito tempo, assim, aí aconteceu. Aí só que eu já fiquei esperta, já fiquei atenta, para aí. Qual é a porta que está aberta? Aí eu fui me examinar, eu fui olhar para dentro de mim, aí tá tudo certo, Senhor. Eu falei com Deus, Senhor, eu sei que eu estou andando certo, eu sei que não tem nada que eu sei que está na minha vida, a não ser que eu não estou enxergando, que não está de acordo com a palavra do Senhor, mas se tiver, me mostra. E aí, só que quando aconteceu isso, não foi comigo, não foi eu que dei legalidade, foi meu marido. E quando eu deitei, eu senti alguém observando a gente, como se estivesse observando, que são espíritos observadores. E aquilo ficou observando, né, e eu repreendi, só que não mudou nada, né? Eu dormi e tive a paralisia do sono. Meu Deus, eu entendi, Senhor, que são brechas que estão abertas, mas não estou sabendo que brechas são essas que estão abertas. E aí eu acordei de madrugada com meu esposo para orar, e orando aquela presença ruim dentro do quarto, aquela sensação horrível dentro do quarto, e eu repreendendo em nome de Jesus.
E aí meu marido falou assim, aí eu conversando com meu esposo, que eu tinha tido, né, eu falei, fiquei sem entender, porque eu busquei em mim, eu não achei nada que pudesse dar legalidade pro inimigo atuar, né. Aí meu marido falou assim, meu marido falou assim, sabe o que foi que aconteceu? Eu tava mexendo no celular e eu nunca ouvi isso. Eu ouvi dentro de mim Deus falando, não assiste isso. Era um filme que tinha coisas que não estavam de acordo com a palavra. E ele sentiu no coração dele, Deus falando pra ele, não vá adiante. E Deus falando, não vá adiante. E ele foi assistir o filme. Resultado, deu legalidade pro inimigo. E ali naquele momento eu entendi que quando a gente abre a porta, o inimigo entra. E eu tive a paralisia do sono, por quê? Porque como aqui em casa, assim, a questão espiritual eu tenho uma visão mais ativa, então agora eu consegui discernir, tipo, se acontece comigo, eu sei que eu tô bem com Deus, eu vou rondar a minha casa. Eu começo a rondar a minha casa, eu olho para os meus filhos, falei, Senhor, começo a sondar, pergunto, meninos, vocês estão vendo alguma coisa que não deve, tem alguma coisa? E aí, a gente fuça e acha. E faz o quê? Fecha a brecha. Naquele dia eu entendi, meu marido passou pela situação, entendi, tá aí a brecha. Quem foi que abriu? Meu esposo. E aí, glória a Deus, a gente orou, repreendeu, nunca mais. Quando acontece, eu sei, alguém tá andando errado. Quem foi que deu a abertura? Quem foi? Aí eu vou sondar, e aí a gente junta ali, pede perdão a Deus, ora, repreende, e glória a Deus. Então é isso, gente. Esse foi um testemunho, assim, que Deus quis que eu compartilhasse. Então, foi uma experiência que eu passei, assim, uma experiência longa, duradoura, mas com, glória a Deus, com muito ensinamento, né? Porque o que eu aprendi, ninguém me ensinou. Foi o próprio Espírito Santo, assim, com a experiência que eu passei, que eu aprendi a discernir realmente o que estava acontecendo comigo, né? E espero que esse testemunho possa ajudar você também, se você está passando por qualquer situação, independente se é paralisia do sono, se é alguma situação que tem sido recorrente, mesmo você orando, não sai, para, senta, peça a Deus para abrir os seus olhos, Deus, me ajude para mostrar o que está dentro. Talvez não seja com você, talvez seja com o seu marido, talvez seja o seu filho, talvez seja alguém na tua casa que está vendo alguma coisa, que está fazendo alguma coisa, que está tendo alguma prática que não está de acordo com a palavra do Senhor, porque nós mulheres, tem algum homem assistindo aqui, mas nós mulheres, nós somos responsáveis pela edificação da nossa casa. Então, e nós mulheres, nós temos uma sensibilidade que o homem não tem, né? Eu mesmo aqui em casa consigo discernir, glória a Deus, assim, Deus me deu um discernimento espiritual, discernir tudo o que acontece. Se eu sei que alguém está errado, Deus fala comigo, Deus me mostra, para isso que está errado, tira. E Deus me dá essa capacidade de discernir tanto na vida dos meus filhos como na vida do meu marido. Se tem alguma coisa, um presente que os meus filhos ganham, e o Espírito Santo me mostra, ó, isso aqui não está de acordo. Isso aqui você precisa se remover, isso aqui está dando legalidade. E é isso, a gente edifica não somente na questão física, de cuidar da casa, mas também, principalmente na questão espiritual. Nós mulheres fomos chamadas como atalaias da nossa casa. São aquelas que estão ali em cima do muro, vigiando, vigilante, né, atentas a tudo que está acontecendo, tanto no campo natural, quanto no campo espiritual. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero orar por você, como Deus abriu os meus olhos, como Deus me libertou dessa opressão maligna. Eu creio que Deus também está visitando você neste momento. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, por todos esses que estão, Senhor, parar o seu tempo, Deus, para ouvir, Senhor, o que está sendo ministrado neste vídeo. Senhor, foi uma experiência que eu passei por muitos anos, mas que trouxe grandes ensinamentos que possam também ajudar outras pessoas também, Senhor, que estão passando por essa mesma batalha. Deus, abre a mente, Senhor. Pai, se há algo escondido, Pai, se há brechas que essa pessoa possa estar dando, Senhor, abre os olhos espirituais dela, Senhor, sonda, Senhor, não somente o coração dela, mas também a casa dela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ajuda ela a discernir todas as brechas que estão abertas, para que ela possa fechar, para que ela possa ali, Senhor, selar, Senhor, todas as brechas, para que o inimigo não venha mais ter acesso à vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, no teu nome, Senhor, eu repreendo, Senhor, toda obra do diabo, toda ação de Satanás, Deus, que quer permitir que essa pessoa fique aprisionada, está repreendido. Em nome de Jesus, todas as correntes do inferno sejam quebradas, todas as muralhas sejam destruídas, toda cegueira espiritual seja arrancada, todo mal, Deus, que deixa essa pessoa ficar insensível à tua palavra, insensível àquilo que o Senhor está mostrando, ensinando. O Senhor até já mostrou
Senhor, que ela precisa tirar, mas ela insiste em permanecer, Pai. Pai, que o Senhor toque no coração dela agora, para que ela possa purificar a vida dela, o leito dela, o quarto, a cama, Deus, oh Deus, cada canto da casa dela, Senhor, seja abençoado, Senhor, seja guardado, Senhor, por Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Pai, que cada vida seja tocada, Senhor, por esse testemunho, Senhor, e que muitos outros sejam tocados, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, assim como o Senhor transformou e me libertou, Deus, eu creio que essa pessoa também está sendo libertada, Pai, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a sua vida, gente. E é isso que eu tinha que compartilhar com vocês hoje. Eu creio que Deus falou muito ao seu coração. E até mais. Um beijão para vocês e tchau, tchau.